Olá, estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 25 do livro de Levítico. Esse é um capítulo muito importante porque traz uma parte da lei de Deus que muitas vezes as pessoas não conhecem. E é uma parte que tem um cuidado muito especial com relação à terra, aos filhos de Israel como um todo, principalmente aos mais pobres. Vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. O primeiro deles é que esse capítulo visava quando os israelitas tomassem posse da terra, a terra prometida, a terra de Canaã. Então, era uma lei visando o futuro. E quando eles estivessem lá de posse da terra, eles iriam cultivar a terra, plantar, colher, durante 6 anos. Mas o 7º ano deveria ser um sábado de descanso para a terra. Não deveriam nem plantar, nem colher, e o que nascesse por si, eles também não deveriam colher para trazer lucro para eles, para comercializar. Eles só poderiam comer o que nascesse por si da terra. E mesmo nessa permissão, eles deviam de não usar com mesquinhez. Eles deviam compartilhar esses frutos com as demais pessoas, com os pobres da terra, com os escravos, os estrangeiros, com os animais. Era Deus cuidando tanto da terra quanto deles próprios. E aí a gente hoje pode olhar e dizer que isso é loucura. Uma sociedade que busca ter cada vez mais. Mas Deus prometeu uma bênção especial na colheita do 6º ano, para que ela fosse tão abundante que durasse por 3 anos, para que eles realmente não precisassem de se sentir tentados a plantar e colher no 7º ano, de forma que eles pudessem semear tranquilamente no 8º ano e colher depois. Até lá, Deus prometeu sustentá-los. E eles tinham um exemplo claro naquele momento disso, que era o maná. O maná caía em dobro na sexta-feira, para que no sábado eles não pudessem se preocupar. Então, eles tinham essa visão aí. O segundo ponto de destaque é que, contando 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, no 50º ano, ano 50, seria um ano especial para toda a nação. Era chamado de o ano do jubileu. O que acontecia nesse ano de especial? Além deles também não plantarem e não colherem, descansarem nesse ano dos suas tarefas agrícolas, eles deveriam fazer um ano de remissão. Toda a terra que era vendida, nesse ano retornava à sua família de origem. E todo escravo também, hebreu, que porventura tivesse ficado pobre e vendido a si mesmo como escravo, ele ficava livre. Então era o ano da liberdade. Era um ano que favorecia a igualdade social, diminuindo as desigualdades. Interessante, não? Imagine se hoje tivéssemos um ano desse. E aí, as pessoas, na prática, funcionava como? Se uma propriedade fosse vendida, o que era comercializado, então, não era a terra em si, a propriedade da terra, mas sim o uso da terra. Então, isso definia, inclusive, até o preço da terra. Se faltasse muito tempo para o jubileu, a terra valeria menos, porque seriam menos colheitas, vamos dizer assim, até o jubileu, quando a terra retornaria à sua propriedade de origem. E aí, Deus estabeleceu que a terra, ela pertencia a Ele. A terra pertencia ao Senhor. Os israelitas não seriam donos da terra. Era Deus que lhes daria a terra prometida, e essa terra permaneceria em posse do Senhor. E o Senhor só dava o uso da terra para os israelitas.
E aí, a exceção era para as casas em cidades muradas. Com relação a essas, eles tinham apenas um ano para poder resgatar essa terra, essas casas, e depois a casa ficava em propriedade definitiva daquele que a comprou. E com relação aos pobres, temos o terceiro ponto de destaque, porque Deus estabeleceu aqui que eles fossem cuidadosos com os pobres, que eles usassem de bondade para com eles, que eles não poderiam maltratar o seu irmão, mas tratá-lo com bondade. Eles não deviam cobrar juros de um irmão israelita, não deveriam lucrar em cima da necessidade dele. Por exemplo, se ele estivesse precisando urgentemente de comida, eles não deveriam vender caro a comida, se possível até dar a comida para ele. E aí a gente estabelece que Deus tinha um cuidado especial com os mais vulneráveis. E se alguém realmente viesse a se vender como escravo, de tão pobre que estava, não tinha nem mais bens para vender, então vendia a si mesmo como escravo, era para o seu irmão israelita tratá-lo como um empregado, como um estrangeiro, alguém que merecia salário. Não era para abusar dessa pessoa. E aí, esse escravo sairia livre no ano do jubileu. Então também o valor que ele poderia negociar por si próprio também era contado essa questão do jubileu. Só que Deus pede para que eles não fossem sovinas com relação a isso. E Deus estabelece no final do capítulo, no versículo 55, que todos eram servos de Deus. Quem tinha a propriedade deles não era um ser humano, era Deus. Então eles deviam essa obediência a Deus, e Deus orientou que eles não maltratassem uns aos outros. E é interessante destacar também o papel do resgatador. Quem era esse resgatador? Era um parente próximo que tinha o direito legal de comprar de volta, seja a propriedade que foi vendida, seja o irmão que havia sido vendido como escravo, ele tinha esse direito. E aí, esse resgate ele era compulsório. A pessoa não podia negar o resgate. Estipulava-se o preço conforme realmente a diferença do que havia sido pago por ele, e o parente pagava ali. Interessante, não? Isso tem uma aplicação com Jesus Cristo, que foi o nosso resgatador. Ele veio pagar o preço do pecado que nós não tínhamos condições nenhumas de pagar. Lembre-se daquela parábola do rei, do servo. Nosso preço era impagável e Cristo pagou o resgate por nós, para que nós não mais fôssemos escravos do pecado, mas livres. Mas essa liberdade não nos exime de servir a Cristo, porque todos somos dele, pertencemos a Jesus.